Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a ler gráficos, tá? Eu fiz uma pesquisa na comunidade e o pessoal votou que tem dificuldade em ler os gráficos, né? Para fazer os trabalhinhos. Então hoje a gente vai aprender. Eu vou usar para fazer essa peça que a gente vai fazer, que é uma toalhinha, a agulha 4,0 milímetro. Vou usar um fio, vou usar o fio de lã e uma tesourinha para cortar o fio, tá bom? A gente vai começar por aqui, ó, por essas bolinhas. Essas bolinhas, elas são correntinhas, tá? E esse pontinho preto aqui é o ponto baixíssimo. Então, você vai contar quantas bolinhas tem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Então, o gráfico tá pedindo para você fazer 6 correntinhas. Então, vamos lá. Eu vou fazer a laçada inicial e vou estar trabalhando as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, essa bolinha preta tá pedindo para você fechar com ponto baixíssimo. Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo. A gente sempre inicia a próxima carreira subindo as correntinhas, olha só. Tá vendo? Então, aqui o gráfico está pedindo para você subir 3 correntinhas na primeira carreira aqui, tá? Aqui ele não tá contando as 6 correntinhas como carreira, tá contando aqui como a primeira carreira, tá vendo o número 1 aqui, ó? Então, é a primeira carreira. Então, a gente vai subir 3 bolinhas, que são 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, você volta lá no gráfico, ele tá falando pra você, te indicando pra você fazer 2 correntinhas, tá vendo? Tem 2 bolinhas aqui. Vamos fazer 2 bolinhas. Aí, o gráfico tá indicando pra você fazer esse risquinho com essa divisãozinha aqui no meio, que é o ponto alto. Então, ele tá indicando pra você fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, separados com 2 bolinhas, que são 2 correntinhas. Então, você vai fazer, laçar o fio, dentro do espaço você vai trabalhar um ponto alto. Fez o ponto alto, vai fazer 2 bolinhas. Aí, você vai fazer o próximo ponto alto. 2 correntinhas e pontos altos. Você vai trabalhando assim até completar o total de 8 pontos, contando com as 3 correntinhas, porque essas 3 correntinhas aqui, ó, elas valem como um ponto alto. Trabalhei os 8 pontos, como aqui, tá vendo? Agora, a gente tem que fazer 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo, que o nosso gráfico tá mostrando essa bolinha preta aqui. Então, eu vou fazer 1, 2... Aí, na terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, a nossa primeira carreira está pronta. Na segunda carreira, o gráfico tá pedindo para você subir uma correntinha. Então, você vai fazer uma correntinha. E aqui, ó, dentro desse espaço onde você tem 2 correntinhas, ele tá pedindo para você fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 pauzinhos com esse risquinho no meio, que quer dizer 5 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que você trabalhou os 5 pontos, ele tá te indicando para fazer essa cruzinha. Essa cruzinha é o ponto baixo, tá? Bem em cima do ponto alto, tá vendo, ó? Do próximo ponto alto. Então, você vai fazer um ponto baixo aqui.
Aí, ele tá indicando para você fazer mais 5 pontos altos no próximo espaço de 2 correntinhas. Tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai laçar o fio e vai trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ele tá te indicando aqui para fazer o ponto baixo sobre o ponto alto, próximo ponto alto. Você vai fazer a mesma coisa. E assim, você vai trabalhando em cada espacinho 5 pontos altos. Em cada ponto aqui de base, você vai fazer o ponto baixo, que são aqui, né, os pontos baixos. Tá vendo que o gráfico aqui não mostra mais? Por quê? Quer dizer que é uma sequência que você tem que fazer. Por isso que ele não tá mostrando todo, tá vendo? Nem nas próximas carreiras. Quer dizer que é a repetição. Então, você vai repetir isso até chegar aqui nesse último espacinho. Então, eu finalizei aqui meu trabalho, ó. Fiz os 5 pontos altos dentro do último espacinho. E agora, a gente vai lá no gráfico para ver o que ele tá indicando. Tá vendo? Ele tá mostrando aqui para fechar naquela primeira correntinha, onde a gente iniciou o trabalho com um ponto baixíssimo. Tá vendo o pontinho preto? A gente vai vir naquela correntinha e vai fechar com um ponto baixíssimo. Agora, para nossa terceira carreirinha, ele tá mostrando aqui, ó. Faz uma correntinha e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, você vai fazer uma correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ele tá indicando para você fazer a cruzinha, que é o ponto baixo. Então, esse ponto baixo, você vai trabalhar sobre esse ponto baixo aqui. Tá? Então, você vai lá no próximo ponto baixo e você vai trabalhar um ponto baixo. Vai repetir o processo, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem no ponto baixo e faz um ponto baixo. Tá vendo? Agora já não tem mais aqui, ó, pra você seguir, porque ele tá falando que você vai repetir essa sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas no próximo ponto baixo, você faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vai no próximo ponto baixo e trabalha um ponto baixo. Vamos assim até finalizar toda a carreira. Prontinho, cheguei no final, ó, fiz as 5 correntinhas, agora eu tenho que fechar com ponto baixíssimo. Olha só aqui no gráfico. Tá vendo? Ele pede para você fechar com ponto baixíssimo. Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo naquela minha primeira correntinha. O gráfico tá pedindo para você subir 2 correntinhas e aqui no meio, ó, onde você tem a carreira de correntinhas, na parte de baixo, você vai trabalhar os pontos altos. Vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, a gente trabalha 2 correntes e vamos trabalhar os pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, ele tá pedindo para você fazer uma correntinha e uma cruzinha, que é o ponto baixo, sobre o ponto baixo. Então, você vai fazer uma corrente
e sobre o ponto baixo da carreira de baixo, você faz um ponto baixo. E novamente, tá vendo? Ele tá falando para você repetir o processo. Faz uma correntinha e trabalha 7 pontos. E aí você vai repetir, tá vendo que aqui não tem mais nada? Quer dizer que você tem que seguir a mesma sequência até o final da carreira. Então, faz uma correntinha e trabalha os 7 pontos. Faz uma corrente e faz um ponto baixo sobre o ponto baixo. Assim, a gente vai por toda a carreira. Fiz uma correntinha e aqui, vamos ver o que o gráfico está pedindo. Então, a gente está nessa carreira aqui, ó. O gráfico está pedindo para você fechar com ponto baixíssimo naquela primeira correntinha. Então, a gente fecha com ponto baixíssimo aqui. Nosso trabalho tá ficando assim até agora, tá vendo? Bem bonitinho. Caso você não consiga pegar bem, não tem importância, tá? Porque eu vou sempre trazer algum trabalhinho para você pegar bem direitinho essa parte de ler gráfico, tá bom? Que é muito importante também. Aqui na nossa quinta carreira, o que o gráfico está pedindo? Está pedindo pra gente fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e uma cruzinha aqui, ó, bem sobre, vamos contar aqui, 1, 2, 3, bem sobre aqui no quarto ponto, tá bom? Então, a gente vai trabalhar essas correntinhas. Então, eu faço a minha primeira aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? 1. Feito as 6 correntinhas, então, eu vou seguir lá o gráfico. Aqui, no quarto ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, você vem e conta 1, 2, 3, no quarto ponto, você trabalha o ponto baixo. Vamos ver o que ele pede agora. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E sobre o ponto baixo, você vai trabalhar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Volta lá. E ele tá pedindo para você fazer 5 correntinhas e um ponto baixo sobre o quarto ponto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, no quarto ponto, trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo. E aqui já termina, tá vendo? A parte do gráfico, porque ele tá falando para você repetir essa sequência até o final. Então, a gente vai assim: 1, 2, 3, 4, 5 correntes, conta 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto baixo. 5 correntes no ponto baixo, um ponto baixo, por toda a carreira. Eu fiz as últimas 5 correntinhas, a gente volta aqui no gráfico para ver aonde é que está pedindo para fechar. Então, olha só, que você tem um pontinho preto, está pedindo para você fechar com ponto baixíssimo naquela correntinha que você iniciou. Então, você vai fechar com ponto baixíssimo. A próxima carreira, que é a sexta carreirinha, o gráfico está pedindo para você subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Esses 3 pontinhos aqui, que é cortadinho assim, ó, seria 3 pontos altos fechados juntos. Seria não, é 3 pontos altos fechados juntos. Então, você vai ter que fazer 3 pontos e fechar juntos. Tá? Mas primeiro vamos focar aqui nas correntinhas.
Então, vamos subir 1, 2, 3, 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. A gente vai laçar o fio e dentro do espaço, ó, de correntinha, a gente vai trabalhar os 3 pontos. Então, a gente vai laçar o fio e vai fazer um ponto aqui, não vai fechar. Laça o fio, volta, pega o fio, busca o fio novamente, passa uma vez e não fecha. Laça o fio novamente, busca o fio novamente, passa uma vez, não fecha. Agora, a gente vai fechar o ponto, pegando o fio e passando de uma vez entre essas laçadinhas. É esse ponto aqui, tá? Aí, ó, o gráfico tá falando pra você fazer 3 correntinhas e um ponto baixo sobre o ponto baixo, que é essa cruzinha, né? Então, você vai fazer 1, 2, 3, vem sobre o ponto baixo e trabalha um ponto baixo. Aqui ele tá mandando você repetir, ó, você vai fazer 3 correntes e 3 pontos fechados juntos. 1, 2, 3, vamos laçar o fio, no espaço a gente vai trabalhar os 3 pontos fechados juntos. Pega o fio, busca o fio, passa uma vez, laça o fio, busca o fio novamente, passa uma vez. Laça o fio, busca o fio novamente, volta, pega o fio e passa uma vez. Busca o fio e passa de uma vez entre as laçadinhas. Faz 3 correntes e ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira de baixo. 1, 2, 3 correntes, volta aqui no ponto baixo, trabalha um ponto baixo. Faz 3 correntinhas e vai repetir o mesmo processo. Laça o fio, pega o fio, volta, busca o fio novamente, passa uma vez. Laça o fio, volta, pega o fio, busca o fio novamente, passa uma vez. Laça o fio, volta, pega o fio, busca o fio novamente, passa uma vez. Ficando com as laçadinhas, você vai buscar o fio e passar de uma vez entre essas laçadinhas. Faz 1, 2, 3 correntes, sobre o ponto baixo você trabalha um ponto baixo. E assim a gente vai repetindo até finalizar toda a carreira.